Ei você mesmo que está me ouvindo. Seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Kaduk e este é o primeiro Kaduk Solo. Tá, mas você deve estar se perguntando quem diabos é Kaduk? Bom, eu já disse, sou eu. Mas qual relevância que eu tenho no mundo nerd, no mundo da cultura pop? E eu já te adianto, nenhuma. Eu já gravei alguns podcasts. Havia antigamente um portal chamado Games com Biscoito, há muito tempo, há pelo menos uns 10, 11 anos. E também cheguei a gravar com o Gamesfera, que é com a mesma galera do Games com Biscoito. Esse portal existe até hoje. Eram podcasts mais focados em games. Tem algumas participações ali, escrevi algumas colunas para eles. Depois de algum tempo eu criei o Nerdásmico, que era um canal também focado em cultura pop, tanto oriental quanto ocidental. Gravei também alguns podcasts ali com uma galera muito boa, de cultura oriental e ocidental, sobre animes, mangás e também sobre quadrinhos e filmes. Porém, eu percebi que eu não dava conta da edição e gravação, porque neste podcast eu queria fazer um trabalho bem estilo Nerdcast, sabe? Com várias inserções, musiquinha, gags no meio das conversas. E uma gravação de 2 horas eu demorava de 6 a 8 horas só para editar. E humanamente estava impossível para mim. Só que eu sou um cara que gosta muito de falar de cultura pop, de anime, de mangá, de quadrinho, de filme, de séries, de música, de livros, de muita coisa. Só que eu queria fazer algo mais simples, algo mais íntimo. E eu pensei, por que não gravar um podcast em que eu fale exatamente do que eu quero, com uma edição mais simples, sem precisar fazer tantas edições. E você que conhece um pouco desse universo dos podcasts deve estar se perguntando se porventura eu estou plagiando o Leonardo Kitsune, do Kitsune da Semana. E é exatamente isso. Exatamente isso. Não que venha a ser realmente um plágio, mas é uma inspiração. Claro que eu não vou falar com a mesma desenvoltura, com o mesmo know-how de conhecimento, porque ele é um cara que está envolvido na indústria, já trabalhou com anime, com mangá, fez dublagem e se expressa muito bem. Mas eu vou tentar, semanalmente, espero eu, gravar sobre alguma obra, alguma coisa que eu esteja assistindo, alguma coisa que eu tenha já assistido há algum tempo. Falar do meu jeito, no meu tempo. Com o meu conhecimento, vou tentar dar uma pesquisada, obviamente. E se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Claro que eu não vou trazer só obras novas, até porque eu sou um pobretão que não tem condições de ficar indo no cinema a cada lançamento, comprar jogo assim que sai. Assisto anime regularmente, mas vou tentar trazer algumas obras mais antigas, alguma coisa que não esteja tanto nos holofotes, mas que ainda assim tem alguma qualidade ou tem alguma relevância para eu trazer para vocês. E essa semana, para iniciar, né, essa jornada do Kaduk Solo, eu vou falar de algo que está bastante em voga, de uma série que terminou a semana passada, que é Invasão Secreta. Então, vamos lá. Para falar de Invasão Secreta, eu acho que antes eu preciso falar sobre a Marvel em si. E sobre o início da Marvel. Até porque falar de Invasão Secreta para mim é uma desculpa para falar sobre o MCU com vocês. Quando a Marvel iniciou, lá na fase 1, com o primeiro Homem de Ferro, não sei se eles imaginavam o tamanho que eles iam ter hoje. A Marvel cresceu demais. O universo cinematográfico da Marvel, eu acho que cresceu a um ponto de se tornar um problema. Até porque, se vocês perceberem,
Os quadrinhos, hoje em dia menos, até porque o quadrinho não está com tanta relevância como tinha nos anos 80, anos 90, regularmente, de maneira cíclica, era necessário fazer um reset na cronologia dos heróis. A DC fez muito isso, começou lá com Crise nas Infinitas Terras, nos anos 80. Por quê? Porque crescia tanto, havia tantas histórias, haviam tantas sagas e muitos editores, muitos escritores para cada série, que chegava um momento que começava a haver contradições. E quem está escrevendo não conseguia conhecer a história completa daquele herói que ele estava escrevendo. Porém, os fãs sabiam e eles apontavam muitos erros de continuidade. Esse herói está fazendo isso, mas ele disse que não podia fazer isso lá atrás. Então, criava-se um grande evento, resetava-se toda a cronologia e se iniciava do zero. A Marvel, eu acredito que esteja chegando nesse ponto. O MCU, quando eu digo Marvel, eu estou falando do MCU. Porque eles estão enfrentando um problema muito grande a partir da fase 4 e fase 5. Porque, como eu estava falando, lá em 2008, quando começou o Homem de Ferro, percebia-se que as histórias eram muito mais íntimas e eram muito sobre os personagens. Homem de Ferro 1 é sobre o Tony Stark. E acabou. É sobre aquele cara egoísta, egocêntrico, se transformando em um herói. Tanto que, se vocês perceberem, o arco dele tem um fechamento, um semi-fechamento no primeiro Vingadores de 2012, mas o fechamento completo do arco do Tony Stark se dá em Ultimato, com o seu sacrifício. Quem começou lá em 2008 a acompanhar o Tony Stark se emocionou muito com o que aconteceu em Ultimato. Eu vi a gente soluçando no cinema, sinceridade. Uma menina do meu lado estava incontrolada até. Quase que eu vou levar um lenço para a menina, porque ela chorava de soluçar com aquele final. Mas as histórias eram muito mais íntimas, muito mais fechadinhas, e começou a ser costurado aos poucos o grande evento que viria a ser Vingadores. O único momento em que se cita a grande saga que viria a ser é no final do filme, no pós-créditos, com o Nick Fury indo falar com o Tony Stark. Claro que aparece o escudo do Capitão América lá no meio das coisas, o Tony Stark, se você não vai lembrar agora, mas tinha esses easter eggs, mas ainda eram easter eggs. Não eram cameos, não eram participações, era algo que poderia acontecer no futuro. E que depois vieram os outros filmes, que foi o Incrível Hulk, outro filme focado exclusivamente no personagem. Veio depois Iron Man 2, o Homem de Ferro 2, que não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda é uma história bem contida. Depois o Thor, Capitão América, mas foi tudo sendo costurado de uma maneira tão cuidadosa. Gente, eu não estou querendo dizer que os filmes eram maravilhosos lá atrás. Tinham problemas os filmes, mas o que eu estou querendo trazer é que a costura era mais cuidadosa, era mais bem pensada, era mais carinhosa. Porque quando teve Avengers, eu lembro de ter ido assistir no cinema, eu assisti praticamente todos esses filmes da fase 1 no cinema, e eu fui ver Vingadores, aquela cena emblemática da câmera girando e os Vingadores todos reunidos com a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Tony Stark, o Steve Rogers, o Hulk gritando, o Thor, e a câmera girando em volta deles em meio à invasão Chitauri, em Nova York, é emocionante. Aquela cena foi... eu lembro dela e me enche meu peito. Foi um filme evento. E eu acho que é isso que a fase 1, 2 e 3 da Marvel trouxe. Nós assistíamos esperando, a partir do Vingadores de 2012, a gente sabia que todo final de fase viria um filme evento, algo grandioso. E tudo era construído para isso. Mas a costura era muito mais cuidadosa. A fase 2, que veio com Homem de Ferro 3, que é um pouco melhor que o 2, na minha opinião. Thor, o Mundo Sombrio, é fraco, não é bom. Capitão América, o Soldado Invernal, que para mim é o segundo melhor filme da Marvel, só perde para a Guerra Infinita, que para mim é o melhor filme da Marvel, e em terceiro, o Ultimato. É sensacional Capitão América, o Soldado Invernal, um filme que vai além do gênero de herói.
Depois tivemos Guardiões da Galáxia, que é, sem dúvida alguma, um filme sobre personagens. E Avengers Era de Ultron. Não foi o último filme da fase 2, foi Homem-Formiga, por incrível que pareça. Então tivemos mais um filme-evento, o Era de Ultron, que dos 4 Vingadores é o mais fraco, sem sombra de dúvidas. Mas ainda assim é um bom filme. É um filme que conversou com o que viria no futuro e construiu bem. Mas o que eu acho muito interessante é que as joias do infinito foram sendo inseridas de maneira cuidadosa. No primeiro Vingadores teve o cubo cósmico. Aí lá em Thor, o Mundo Sombrio, teve a joia roxa, que era o éter, se eu não me engano. Lá em Guardiões da Galáxia também teve uma joia, que é aquela que o Peter Quill segura com a mão no final do filme. E isso foi sendo inserido de maneira cuidadosa, lentamente, sem falar, isso é uma joia do infinito, mas os pequenos passos para o que viria a ser o Thanos foi sendo inserido. E na fase 3, nós tivemos bem mais filmes, que começou com Capitão América Guerra Civil, que é muito bom também, Pantera Negra, que é um fenômeno, Doutor Estranho, e tivemos Guardiões da Galáxia 2, volume 2, que é sensacional, é muito bom também. Capitã Marvel, que eu acho mais fraco desses aqui. Thor Ragnarok, que é bem divertido. Eu acho um filme, não gosto muito, virou muito pastelão, mas é divertido. E por incrível que pareça, teríamos Inumanos na fase 3 e a Marvel esquece que isso existiu. E por fim tivemos Guerra Infinita e Ultimato. Claro que entre esses dois teve Capitã Marvel. Uma coisa que eu que tô deixando passar é que teve na fase 3 o primeiro Homem-Aranha da Sony, que entrou no MCU, que é o De Volta ao Lar, e depois do Ultimato teve o Longe de Casa. Mas o que a Marvel conseguiu com o Ultimato é algo que acredito que vai ser difícil para acontecer de novo no cinema. Ela culminou anos e anos de filmes em um único filme. O momento que o Capitão América fala Avengers Assemble, e ele não grita, porque nos quadrinhos a gente está acostumado a ouvir ele gritar Avante Vingadores, Avengers Assemble. No cinema ele só faz Avengers Assemble, e o cinema urra, torcida de futebol dentro do cinema. E a Marvel construiu um monstro ali. A Guerra do Infinito, a saga das Joias do Infinito é um marco, não para minha vida de cinéfilo, porque eu já gostava muito de cinema antes, mas teve toda uma turma que foi aprendendo a gostar de cinema com a Marvel. As pessoas não aprenderam a gostar de filme. As pessoas, a juventude que cresceu nessa época aprendeu a gostar de filme da Marvel. Estar acostumado a um filme ligar ao outro, e a forma que foi construída foi realmente muito competente. Teve muitos tropeços, alguns filmes não tão bons, mas em geral é algo a se copiar mesmo, como tantas empresas tentaram sem sucesso ainda copiar. E por incrível que pareça, a franquia MCU é hoje a maior do cinema. Você vai falar assim, é nada, Kaduki, para com isso. E aí eu vou te trazer alguns dados que eu pesquisei. Até Vingadores Ultimato, os filmes da Marvel haviam arrecadado 22 bilhões de dólares. Foram 23 filmes. Dividindo, dá em média 956 milhões por filme. Aí você vai falar, não, mas a maior saga da história do cinema, a franquia, é Star Wars. Olha, Star Wars são 10 bilhões com 11 filmes já lançados, incluindo spin-offs. E a divisão dá 909 milhões por filme. Isso, obviamente, é uma conta matemática. Eu não estou falando que em termos de tamanho e relevância, mas em números, a maior franquia do cinema hoje é o MCU. Aí você pode chegar ali e falar assim, e Avatar? Gente, Avatar é um ponto muito fora da curva, porque eles têm 2 filmes com 5,160
bilhões, que dá 2 bilhões 580 por filme. Não é uma franquia? Em números é maior, mas pela quantidade de filmes, pela história construída, hoje entende-se que o MCU é a maior franquia. Então a Marvel construiu esse monstro. E aí chegamos na fase 4. E o que acontece na fase 4? Que eu acho que um dos maiores tropeços que a Marvel cometeu. Eu amo a série Loki. Amo realmente. Acho que é a melhor série da Marvel. Porém, eles pegam algo que, para nós, que acompanhou todos esses filmes, que era algo grandioso, algo surreal, que são as joias do infinito, e literalmente eles transformam em peso de papel no Loki, lá na Agência do Tempo. E eu vou falar a verdade, isso foi um desrespeito. Eles quiseram fazer isso como piada, mas não pegou bem porque Ultimato foi gigante. A saga do infinito foi gigante. E diminuir dessa maneira os MacGuffins, aquilo que gerou a saga do infinito, aquilo que o Thanos buscava por tantos anos, e diminuir a esse ponto numa série, não pegou bem. Claro que esse não é o maior erro da Marvel na fase 4, e para mim o maior erro é não ter um filme-evento, porque eles criaram esse costume, eles nos acostumaram assim. A gente queria um filme-evento, e o último filme foi Wakanda Forever, que nem é um filme tão bom assim. Um filme, claro, envolto em grandes problemas, teve a morte do seu protagonista, uma perda gigantesca não só para Marvel, mas para o cinema. O Chadwick Boseman, um ator assim, fora da curva. Mas o filme não é um produto para fechar uma saga da Marvel. Não chega nem perto disso, não arranha. Não é um filme-evento. Então a fase 4 teve algumas séries que algumas são questionáveis, alguns filmes também questionáveis, e começou a ser pincelado, seguindo os exemplos do que foi feito lá na fase 1, o multiverso. Começou a ser inserido o multiverso, que é o nome dessa nova saga, a saga do multiverso. E qual é o grande problema dessa saga que eu vejo? Cadê os Vingadores? O filme que vai fechar a fase 5 não é nem um Vingadores, é um Thunderbolts, que é um Vingadores de anti-heróis, de vilões até. Não, Marvel, você não pode fechar uma saga com um filme do Thunderbolts também. Ah, mas é um evento, é um grupo, tá? É um grupo. Um grupo que seria equivalente ao Vingadores seriam os X-Men. Mas a Marvel ainda não inseriu os X-Men. Talvez eles estão guardando essa carta na manga para depois da fase 6. Eu li rumores até sobre isso. Acredito que ao fim da fase 6 haverá um grande reboot e é o caminho certo a ser tomado. É necessário haver um reboot. A gente não pode continuar sem um Capitão América, um Homem de Ferro no MCU. E eles meio que ou morreram ou se aposentaram, não estão mais em voga. E Sam Wilson não é o Steve Rogers. Sam Wilson é um excelente personagem, é um ótimo Capitão América. Mas tem como colocar alguém como um Homem de Ferro? Sem ser o Tony Stark? É isso que eu estou querendo dizer, a questão do carisma do personagem. Então a Marvel está cometendo alguns erros, porque com o fim do Ultimato, meio que foi o fim também dos Vingadores. Com os seus principais heróis. Um saiu do planeta, que é o Thor, que é a Trindade. O Tony Stark, o Homem de Ferro, morreu, se sacrificou. E o Capitão América virou um senhor de idade. Então, cadê a Trindade? Os 3 personagens que são o alicerce dos Vingadores não estão mais aí. Então, meio que não existe Vingadores. Eu realmente não sei o que vai acontecer lá no final da fase 6, que é quando vai ter Guerras Secretas e Dinastia Kang, são esses 2. Eu não sei o que a Marvel vai fazer ali. Ela pode usar o multiverso para trazer Capitão América e Homem de Ferro de volta? Pode, e eu acredito que é isso que vai acontecer. Porém, até chegar lá, ela vai tropeçar bastante. E aí nós tivemos as séries, que é aí que eu chego para falar de Invasão Secreta. Foi meu clickbait para você ouvir ou falar toda essa ladainha para falar de Invasão Secreta agora.
que sofre do mal das séries da Marvel, que é o quê? Começa bem, não termina bem. Onde aconteceu isso? WandaVision. WandaVision, acho que apenas o último episódio não é tão bom. Até lá é uma série excelente, mas no finalzinho tem que ter guerrinha de poder, né? E infelizmente depois no Multiverso da Loucura eles esquecem todo o desenvolvimento da Wanda e a vivência de luto que ela teve ali na série, pra lá ela voltar a ter problemas psicológicos, ficar doidona e virar até a própria vilã do Multiverso da Loucura. Mas é uma boa série. Cavaleiro da Lua, meu Deus, ela tem 2 excelentes episódios e depois é ladeira abaixo. Terrível, um desperdício de um personagem tão bom, muito triste. Falcão e Soldado Invernal, é boa, mas também se perde bastante. É uma vilã sem carisma nenhum. Loki, como eu disse, pra mim é a melhor série. E eu acho que ela é a melhor porque ela tem o final mais diferente. Não é um final de batalha, de lutinha, de poderzinho. Não, é uma conversa. E muita gente não gostou. É um episódio final de diálogo. E eu amei aquilo. Foi a primeira inserção do Kang, não chamado de Kang ali. Porém, eu acho muito bom toda aquela conversa, as ideias colocadas ali, a filosofia colocada naquele último episódio. E por isso eu gosto tanto de Loki, porque é diferente. E eu achei Miss Marvel bobinha, mas legalzinha. She-Hulk, me diverti a beça. Nossa, eu usei o termo a beça. Isso é velho, bem velho. Mas me diverti bastante com She-Hulk. Aquele final eu acho sensacional. E então temos Invasão Secreta. Poxa, a saga Invasão Secreta tem muitas consequências no universo Marvel. E eu achei, para começar, um erro também colocar essa saga numa série que é focada em apenas um personagem, porque seria a série do Nick Fury, e reduzir tanto essa saga que quase não tem repercussão no MCU. Todas as séries da Marvel meio que são assim, né? É como se fossem aquelas histórias que viam um final dos quadrinhos, que não faziam parte das grandes sagas. Mas, poxa, Invasão Secreta, Guerra Civil, que é gigante nos quadrinhos, é uma das melhores sagas que a Marvel já fez, ganhou um filme. Ah, mas os eventos são bem reduzidos, são, mas o cerne dos eventos estão lá. É Capitão América ideologicamente contra o Tony Stark, Homem de Ferro. Há uma consequência no final, há um Capitão América deixando de ser Capitão América. Há um Tony Stark derrotado, com um ego ferido, se sentindo traído pelo amigo. Há bastante consequências nesse filme, mas não com as proporções dos quadrinhos. Porém, foi competente o que fizeram ali no filme. Agora, com Invasão Secreta, vamos lá, vamos entrar na série. É muito legal o jeito que a série começa. A Marvel fala assim, vou fazer uma série de espionagem. Você não sabe quem é quem é o traidor, quem é Skrull, quem não é. E, poxa, legal, Marvel. É exatamente o que a gente queria de uma série sobre invasão secreta. Vocês estão indo pelo caminho certo. Vocês vão fechar, o escopo vai ser menor? Ok, mas sigam esse caminho. E tava indo tudo bem. Episódio 1, episódio 2, a Gaia não sabe de que lado fica, ela vai ser uma agente dupla ou não vai. As questões ideológicas do Talos, o Gravik sendo um vilão muito bem explorado ideologicamente, mostrando que não é preto no branco, que ele é uma pessoa sem pátria, sem lar, até fazendo essa conversa com a realidade, com as pessoas que têm que fugir de seus países em guerra e precisam ir para outros países, porém há todo um choque cultural, as pessoas desse país que recebem, que não aceitam esses que estão vindo. É legal, estava interessante. Aí chegamos no episódio 3, que ainda é bom, não é ruim, não é de todo ruim não. Mas a partir do episódio 4, a Marvel volta a ser Marvel. Sinceridade, gente, parece muitas vezes que a Marvel pega o início de suas séries e dá para roteiristas competentes. Fala, gente, escreve aqui ó, o começo da série
e reescreve de maneira muito inteligente, de maneira muito legal, coerente. Respeitem os personagens, que eles são inteligentes. E aí o final da série, ela fala assim, ó, o final eu vou dar aqui pro pessoal do Massa Velho, sabe? Que não interessa qual era o conceito da série, como que ela iniciou. É interessante que tenha batalha, que tenha poderzinho, que tenha vilão bem maniqueísta, que ele é mau, ele é ruim. O vilão não pode ter tons de cinza, não, ele tem que ser ruim, tem que ser mau. Porque a audiência não vai saber perceber que um vilão, ele pode ter algo bom dentro dele, mesmo ele fazendo coisas más. Não, a audiência da Marvel não vai perceber isso. Poxa, gente, é sério. O Gravik começa com um personagem tão legal. A interpretação do Kingsley Ben-Adir é o nome do rapaz, é muito boa. Gente, ele estava indo muito bem. E até o final é uma boa interpretação. O problema é o texto que deram para ele na parte final. Porque até o meio da série ele estava excelente. Do quarto pra frente, ele começa a ter ataquezinho de pelanca. Ele começa a ficar brabinho. Ele tem uma discussão com o Talos que ele faltou pegar e dar tapinha na cara do Talos, porque as diferenças ideológicas, você é um líder assim, eu sou um líder assado, e não sei o que lá, eu sou macho, você não, você é fraco. Só faltou ser isso. E ele não era esse tipo de vilão, pelo menos não estava sendo trabalhado assim. E assim como ele se impõe sobre seus subordinados, quando tem aquela pequena rebeliãozinha. Ele parecia ser um bom líder com essas pessoas, com os Skrulls. E do nada ele tá matando gente, só porque o cara foi contra a posição, a liderança dele. E o cara tinha sido contra apenas verbalmente. O cara ainda não tinha tentado uma rebelião. Ele vai lá e mata o cara, aí vem a rebelião, né? Então, parece que se esquecem do que estava sendo construído, a escalada. Começa a subir uma escada e do nada tá saltando prédio. Mas vamos para o episódio final. É um final bem contestável, porque temos até um começo muito bom, que é a parte que o Nick Fury chega até o Gravik e eles estão num debate ideológico lá naquela sala onde fica a máquina que altera, que insere o DNA dos Supers nos Skrulls. É legal essa parte. Seria melhor se eles não desandassem tudo quando tem a revelação do Nick Fury nessa parte, nessa sala. Porque não era o Nick Fury. Ele chegando lá, todo atrapalhado, não conseguindo nem... Gente, assim, realiza comigo. O Nick Fury, o cara vai num lugar infestado de radioatividade. Um lugar que um ser humano vai morrer. Ele tem que tomar pílulas para que não seja afetado por essa radioatividade. Aí ele vai tentar tomar na hora que está chegando, já sentindo os efeitos dessa radioatividade. E não consegue, deixa cair as pílulas. Gente, é sério. É sério que aquele era o Nick Fury? Fazendo uma atrapalhada. Pelo amor de Deus, se eu fosse o Gravik, eu falasse assim, pelo amor de Deus, gente, Nick, parece um trapalhão aqui. Não ornou, sabe? Foi muito mal escrito. E aí tem todo esse debate ideológico. É interessante o texto nesse momento, porém vai tudo por água abaixo quando se revela que era a Gaia, que também tem uma boa atuação da nossa eterna Daenerys, a Emilia Clarke, mas aí vem a parte, né? Outra coisa. Ele liga a máquina de inserir o DNA com o Nick Fury lá e aí insere na Gaia. É sério, esse plano do Nick... Quantas variáveis tinham para poder dar certo? Porque o Gravik podia simplesmente pegar o DNA lá da colheita que a Gaia, como Nick Fury, entrega para ele e falar, beleza, é isso que eu queria, toma um tiro na cabeça. Ela não ia morrer não, porque ela tem já o DNA lá do Extremis, né? Ela já tinha. Porém, ele podia fazer isso. É um plano mal feito do Nick Fury. O Nick Fury fazer um plano desse. Porque e se ela não vencesse o Gravik? Já pensou o Gravik com todos os poderes de inúmeros vingadores, alienígenas, deuses, que o Thor, deus do trovão, quem garantia que ela ia estar lá no meio da onde ia ser inserido o DNA? Da onde tiraram
Que cálculos foram feitos para esse plano? O plano não faz sentido algum. E outra, olha o tamanho do problema, do BO que a Marvel arrumou para ela mesma. A Gaia é o ser mais poderoso do universo. A Gaia, ela tem poder da Capitã Marvel e de vários Vingadores. Ela mostrou nesse episódio, último episódio, que ela tem o poder da Capitã Marvel, do Hulk, do Drax. E, gente, ela é praticamente um deus. Ela não é super Skrull apenas, ela é um deus. O que a Marvel vai fazer com isso? Ela vai ajudar a Sônia, que... Eu não falei da Olivia Colman, a Sonya Falsworth, mas que personagem bom, meu Deus do céu. A Olivia Colman é uma atriz ganhadora de Oscar, só isso. Cada participaçãozinha dela fazia a gente querer mais, só que eu vi muita gente pedindo uma série só dela. Eu acho que não daria certo. Por quê? Vou explicar. Parênteses. O sarcasmo, esse tipo de sarcasmo que a Sonya Falsworth demonstra, é legal quando inserido em pequenos momentos. Aqui e ali, sabe? Ela tem participações. Uma personagem dessa sarcástica o tempo todo cansa. A não ser que se explore o lado humano da personagem. Um personagem sarcástico muito parecido com ela, só que mais amargo, que não tinha um sorriso no rosto, era o Dr. House, na série House. Ele era sarcástico, ele era comentários ácidos o tempo todo, como é a Sônia. E a série era focada nele. Porém, a série trabalhava o lado humano dele. Você via também o lado que não era o sarcasmo, o lado da dor, o lado da depressão, o lado do vício em drogas. A Olivia Colman, a gente gosta muito dela, a Sônia, porque ela só aparece sendo sarcástica. Só aparece sendo a boladona. A que não erra tiro. A que descobre o Skrull e fala assim, você é o Skrull, toma um tiro na perna aí, tu é Skrull, e toma um tiro na cabeça também. Então, essas pequenas inserções nos fizeram gostar muito da Sony. Mas uma série focada nela é bem complicado de fazer dar certo. Poderia dar certo? Sim. Ela e a Gaia, porque a Gaia pelo jeito vai trabalhar com ela, seria interessante. Mas a Marvel vai querer fazer luta de poderzinho no final, então eu acho melhor não. Mas vamos lá. As atuações dessa série são muito boas. Não tenho o que falar. O texto do meio pro final é ruim? Não é bom. Mas as atuações são extremamente competentes. O próprio Kingsley Ben-Adir, mesmo com um texto ruim, entrega muito. O Don Cheadle é fantástico. Ele é nojento, é irritante como um Skrull. Dá vontade de pegar ele pelo pescoço e falar, sua Skrullzinha, para de estragar o meu máquina de combate. Ele é muito bom. A mulher que faz a Priscilla também, a Vara, né? Excelente, muito boa atriz também. O Samuel Jackson, um monstro, um absurdo. Momentos de diálogo dele, assim, o jeito que ele conversa, o jeito que ele demonstra desdém em alguns momentos, que não tá sabendo de nada, excepcional. Principalmente pelo texto que não é tão bom. Infelizmente perdemos nossa Maria Hill no primeiro episódio. Fiquei esperando ela aparecer até o final. Como eu queria que houvesse um plot twist. Eu sabia que era esperado, eu sabia que seria clichê, mas como eu queria esse clichê da Maria Hill aparecendo, ela sendo uma Skrull, aquela que morreu ou não ter morrido. Queria muito. Mas vamos para o grande problema. Começa um embate. Né? A Olivia e o Nick Fury, que está no hospital, não está lá com o Gravik, que a gente achava que ia ter um embate entre o Nick Fury e o Gravik, que era o grande vilão da série, e não tem, porque quem tem é a Gaia, ou seja, isso pra mim é um furo de roteiro, não teve um fechamento para os dois, e o Nick Fury tem um fechamento com a Skrull, que nem tem nome, que estava incorporada no Rhodes. Tipo, esse é o embate do Nick? Do Fury? Desculpa, Nick, não pode chamar de Nick, tem que chamar de Fury, né? Mas esse foi o embate? Fraco desse jeito? E aí começa, eles matam todos os seguranças do presidente. O Nick Fury e a Olivia Colman. Oh, meu Deus. A Sonya Falsworth. E por fim fica o Rhodes, o presidente, o Nick Fury e a Sonya. A Sonya está com a arma na cabeça, mirando na cabeça do Rhodes, que é um Skrull. E aí começa uma conversinha que vai rolar um ataque,
que vai destruir a base dos Skrulls, só que naquela base tem vários seres humanos que estão lá de reféns, que são as pessoas que os Skrulls copiaram. E aí começa uma conversinha do Nick Fury. Senhor presidente, cancela o ataque porque o Rhodes é um Skrull, hein? Lá tem um monte de gente inocente. Aí o Rhodes, não, eu não sou Skrull não, é caô isso aí do Nick Fury, hein? Aí a Sônia, não, senhor presidente, ele é um Skrull sim. Gente, é só dar um tiro na cabeça. Meu Deus do céu. Não teve um momento que a Sônia lá dá um tiro na perna e na mão de um Skrull e mostra que ele é um Skrull? Que isso nem dos quadrinhos é, porque o Skrull só mostra que é um Skrull quando ele morre. Tiro no braço não mostra que ele é um Skrull, mas deixa passar isso aí. Pra que essa conversinha? Dá um tiro na cabeça, mostra, presidente, viu? Virou um Skrull, cancela o ataque, caramba. Não, fica um debatezinho, um blá blá blá, e aquela tensão que não deveria estar acontecendo, e aí o Rhodes tenta escapar, a Sônia dá um tiro na cabeça do Rhodes, e, pasmem, ele é um Skrull. E aí o presidente olha e fala assim, ele é um Skrull. Poxa, vou cancelar o ataque. Meu, por que não fez isso desde o começo? Ou pior, Marvel, por que um roteiro tão ruim? Por quê? Eu tô me descabelando aqui. E aí se cancela o ataque. Poxa, podia ter um plot twist, tipo aparecer a Maria Hill realmente, sabe? Ela ser alguém escondida, ela não ter morrido. Mas teve um final com mais uma luta de poderzinho e esse embate no hospital sendo tão mal escrito, tão mal colocado na trama. O Nick Fury, que era o grande nome da série, não tem um embate final com o grande vilão da série. A Marvel tá perdida. Não sei como que eles vão se arrumar daqui pra frente com essa reestruturação, o novo presidente. Estão falando lá com o Homem do Boné. Eu acho que a batata dele meio que tá assando, porque ele que aprovou, ele era o cara que arrumava tudo, que organizava tudo, e ele perdeu um pouco a mão. É claro que é muita coisa para um homem só, mas se ele é pago para isso, ele tem que fazer um trabalho bem feito, né? Então, até o final da série, que tem aquela parte de uma crítica até relevante, de quando a gente vilaniza um povo, porque um pequeno grupo desse povo faz algum ato terrorista, algum ato terrível, e todo um povo, toda uma nação é vilanizada. A gente vê isso no mundo real, e isso é demonstrado na série com o presidente falando que vai matar todos os Skrulls, que todos os Skrulls são vilões, e já é mostrado que começaram ataques contra Skrulls e contra humanos que as pessoas acreditavam ser Skrulls e que eram pessoas inocentes. Isso é legal, mas é mal escrito. Se perde em toda uma série que não teve parecia um bom planejamento. Eu acho que faltou no mínimo uns 2 episódios para essa série. Um para trabalhar o Gravik, só pro Gravik, e um para trabalhar os demais personagens. A própria Sonya Falsworth precisava de um trabalho melhor, de um desenvolvimento melhor. A Gaia, o Talos teve pouco tempo de tela. Dessem mais um tempo de tela para Maria Hill, para que a perda dela fosse sentida na série. Claro que quem é fã da Marvel vai sentir a perda da Maria Hill, mas desse mais um episódio para ela na série, porque a morte dela eu acho que foi bem colocada no final do primeiro episódio. Mas quando a gente olha pro todo de Invasão Secreta, eu só vejo uma Marvel perdida, que sabia muito bem onde queria chegar quando começou o MCU em 2008 com o Homem de Ferro, e chegou no seu ápice em Ultimato, Vingadores Ultimato, que é o ápice desse MCU, mas que hoje está derrapando muito. Ela fatura ainda muito. Esses números que eu levantei nem levam em conta o Homem-Aranha sem volta para casa. Fez mais de 2 bilhões de dólares. Então a Marvel ainda está faturando. Tem algumas derrapadas, como foi agora o último Homem-Formiga Quantumania, que olha gente, é ruim. Não é um nota 5, é um nota 4 para baixo. Ele é fraco, o Quantumania. Então, mesmo faturando, eu percebo que o roteiro central, que rege tudo, porque tem um roteiro central, ainda não se encontrou.
E com isso, todas as produções que são inseridas dentro desse roteiro, que é o caso de Invasão Secreta, que é o caso dos filmes da Marvel, estão sofrendo por isso. Não sei se são erros do Kevin Feige, não sei se são os produtores. A única coisa que sei é que se a Marvel esperar o final da fase 6 para inserir os Vingadores de volta ao MCU, ela vai derrapar bastante. E a Marvel está perdendo fãs. A galera que cresceu assistindo Marvel não está tendo mais saco para ver Marvel. Ah, por quê? Porque as produções não estão boas. Se os filmes forem bons, se os personagens forem interessantes, as pessoas vão assistir e as pessoas vão comentar. Hoje em dia, quando vai sair um filme da Marvel, eu não vou mais no cinema. Estou esperando sair no Disney Plus, porque eu percebo que meu dinheiro não está sendo bem gasto. E aparentemente nem meu tempo está sendo bem gasto ao ver essas séries. Parece que a gente tem que assistir os 3 primeiros episódios e depois não assistir mais. Porque realmente as produções perdem muito em qualidade depois da sua primeira metade. Então é isso, gente. O Invasão Secreta, se fosse para dar nota, seria um nota 6. Vamos lá. Não é terrível, mas poderia ser muito melhor. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui antes de terminar com você. Os efeitos especiais estão bons. Por incrível que pareça, o CGI da batalha final da Gaia com o Gravik não é o maior problema da série nessa produção. São legais, são bons efeitos. É um curto tempo que tem de batalha, mas está competente, está ok. O problema aqui é roteiro mesmo. O problema aqui é a construção da história. É emburrecer um personagem tão inteligente como é o Nick Fury. Porque aparentemente seria o retorno do Nick Fury a ser o Nick Fury. Começa um mendigo, termina o cara de sobretudo e tapa-olho. Gente, a série termina com o Nick Fury indo embora da Terra, né? Com a Priscila, mas ele não evoluiu. Eu não vi uma evolução do Nick Fury. Não vi um retorno do Nick Fury. E é isso aí. Esse foi o primeiro Caduque Solo. Espero semanalmente estar lançando um novo podcast para vocês. Se vocês quiserem comentar, mandar e-mail, falar alguma coisa, o e-mail é caduquesolo@gmail.com. Já tem um e-mail criado, pode mandar. Se gostou, se inscreva aí no feed. Sigam a gente, vou ver se eu crio uma página no Instagram, se eu crio um Facebook. E espero estar em contato com vocês. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente continua também, porque a gente gosta de falar, tá bom? Então, como diria a minha mãe, andem pela sombra, põe uma blusa, não anda descalço e até a semana que vem. Falou!